Olá, meu querido espectador do canal Visual Política, tudo bem com vocês? Estou aqui em primeira mão trazendo informações dos bastidores da política brasileira e o que está acontecendo por baixo dos panos aí para o impeachment do presidente Lula. Impeachment esse que está sendo sustentado pelas declarações que ele deu atualmente sobre Israel, né? Vocês já sabem do que se trata, então eu não vou mais alongar aqui com isso, mas vocês vejam as declarações fortíssimas do passo a passo do que está se passando nos bastidores da política dentro da Câmara, mas isso aí eu vou deixar que vocês acompanhem no vídeo. Vamos lá! O impeachment com o maior número de assinaturas de deputados federais da história do Brasil é protocolado contra Lula. Eu já coloquei para vocês no meu último vídeo que a oposição tem mais ou menos 90 deputados e que, portanto, só pelo fato de a gente ter ultrapassado a marca de 100 parlamentares assinando o pedido de impeachment contra o Lula já significa que deputados que não são de oposição, deputados que são da base do governo, que votam junto com o Lula, que votaram o arcabouço fiscal, que votaram a medida provisória que aumentou ministérios, que votaram as matérias de interesse do governo, assinaram o pedido de impeachment contra Lula. Tamanha a pressão popular para derrubar Lula depois da sua fala criminosa em relação à comparação do direito de defesa do Estado de Israel com o regime nazista. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Agora esse número ficou ainda maior, são 140 deputados. Claro, eu lembro a vocês, a gente ainda está distante de chegar nos 342 deputados necessários para derrubar o presidente da República. Mas nenhum movimento pela queda de um presidente começa já vitorioso, começa já com a queda certa do presidente da República. O movimento começa muito pequeno. Eu lembro a vocês que no impeachment da Dilma, no qual eu trabalhei, dediquei toda a minha vida, corpo e alma, para que acontecesse, a gente começou com um único pequeno partido de oposição que era o DEM. Nem o PSDB na época, que se dizia como principal partido de oposição, era a favor do impeachment. Na primeira manifestação que a gente organizou, os líderes do PSDB foram para a imprensa, né? Eu me lembro de entrevista do então senador Aécio Neves, do então senador Aloysio Nunes, do então senador José Serra, falando que eram contra o impeachment. Veja só, tô falando do principal partido de oposição na época, que deveria ser o mais ferrenho e mais incisivo na oposição. No início, nem o PSDB apoiava. A gente começou com menos de 30 deputados. Menos de 30 deputados apoiavam o impeachment depois de uma manifestação que juntou mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e mais centenas de milhares de pessoas ao redor do Brasil. Então é sempre bom lembrar disso, né? E o impeachment da Dilma demorou aí mais de 1 ano e meio para acontecer e a gente está aí ainda no início do segundo ano do governo Lula e já começamos com o protocolo de pedido de impeachment com 140 assinaturas e com a sinalização de que mais 5 deputados querem assinar, ou seja, cerca de 145 assinaturas já pelo impeachment do Lula, o impeachment, como eu disse, que mais angariou o apoio inicial de deputados federais na história da nova república. Muito bem, vamos falar então sobre os desdobramentos aí desse protocolo de pedido de impeachment contra o Lula. Começou com o DEM, depois angariou apoio do PSDB, depois a gente conseguiu começar a construir uma dissidência no PP, que então era governista, para finalmente virar o partido que consagrou, solidificou o impeachment. O MDB era o principal partido da base do governo e nós conseguimos virar a maioria esmagadora dos votos do MDB para votar contra o governo. Então hoje, mesmo partidos de esquerda que faziam parte do núcleo duro da base do governo, teve dissidências e deputados que votaram a favor do impeachment. Então, quando a pressão popular chega num nível em que o deputado vê que não tem nenhuma emenda, que não tem nenhum cargo que vai garantir o voto do seu eleitor, quando vê que a eleição dele está em risco, porque essa linguagem que os políticos tradicionais entendem é a linguagem do voto, se ele vê que a sua reeleição está ameaçada, independentemente do quanto que ele leve, vendendo seu voto para o governo, para sua base eleitoral, ele não vai conseguir se reeleger por causa da sua posição governista, é nesse momento que a gente vira, é nesse momento que a gente consegue fazer o impeachment. Bom, houve um avanço aí nas repercussões internacionais. Lula, infelizmente, assim, não é só o Lula que está sendo desmoralizado ao redor do mundo. O Brasil inteiro está sendo tomado agora pelo mundo como um país com um antissemitismo crescente, graças às declarações
declarações antissemitas e criminosas do presidente da República. É óbvio que a posição do Lula não representa a posição nem da maior parte do eleitor que votou nele, né? Foi feita uma pesquisa aí recentemente mostrando que 83% da população brasileira discorda da afirmação da comparação esdrúxula que o Lula fez. Então não é um sentimento que representa o povo brasileiro, mas infelizmente um povo é representado internacionalmente pelo seu líder, né? E o líder hoje do Brasil é o presidente Lula. Então, infelizmente, não é só ele que está ficando desmoralizado, mas o nosso país também. E isso é um objeto de grande vergonha, né? Tenho que pedir desculpas quando eu converso com embaixadores, com diplomatas estrangeiros, quando eu vou em missão internacional. Reafirmo que não é a posição da população brasileira, que eu, enquanto representante de um segmento da população, garanto que a maior parte da população brasileira não é antissemita, não compartilha, né, da posição do Lula, mas infelizmente é um trabalho que a gente vai demorar um tempo para desconstruir toda essa construção nefasta que está sendo feita pelo presidente Lula. Nós vamos ter que desfazer quando conseguirmos derrubá-lo do poder. Mas, por enquanto, que nós temos a líder da oposição ao Netanyahu em Israel criticando a fala do Lula, ou seja, aquele discursinho de que não, é só contra o Netanyahu, não, é só contra a extrema-direita, balela. Nem a oposição em Israel, de esquerda, de partidos de esquerda, concorda com a comparação esdrúxula que o Lula fez. Chanceler americano, secretário americano Antony Blinken, também rechaçou as falas do Lula, colocando que a comparação de fato é uma atrocidade. Chanceler da Alemanha foi ainda mais incisivo, né, falando que não há comparação que se faça ao Holocausto, muito menos quando se fala do direito de defesa do Estado de Israel, ou seja, a gente está sendo esculhambado pela comunidade internacional graças a esse posicionamento imbecil, idiota do presidente da República. E aí vem aí o Celso Amorim, assessor especial do Itamaraty, né, dos assuntos internacionais da presidência da República, dizendo que o Lula não vai se retratar, que ele tá certo mesmo. A Janja dizendo que tem orgulho do marido. É um negócio assim, bizarro. Silvio Almeida, né, o ministro dos Direitos Humanos, passando pano para uma comparação esdrúxula que, no final das contas, relativiza o maior atentado contra os direitos humanos que a humanidade já viu, que foi o regime nazista e o genocídio, o extermínio em escala industrial de um povo. E nosso ministro dos Direitos Humanos parece pouquíssimo preocupado com os direitos humanos dos judeus. Enfim, é uma situação trágica que a gente vive, mas ao mesmo tempo, eu confesso para vocês que o engajamento que eu tô vendo, conversando com as pessoas nas ruas, vendo as redes sociais de parlamentares do governo sendo cobrados a assinar o pedido de impeachment, isso tem me dado esperança. Esse clima que está se desenhando é um clima em que a oposição ela tá revigorada, ela tá energizada. A população, ela não tá só abatida, ela não tá só reclamando das coisas que tá acontecendo, ela tá ativamente indignada. E foi esse o sentimento que eu vi. Não basta a população reprovar um governo, rejeitar o governo. Ela tem que ter energia o suficiente e esperança o suficiente de agir para derrubar esse governo. É aí que o governo cai. E eu tô sentindo esse sentimento começar agora. Vai acontecer nos próximos 6 meses. Tá se desenhando um sentimento muito semelhante ao que eu vi no impeachment da Dilma, na oposição nas ruas. Isso está, né? Retirar da presidência da República, derrubando ele por crime de responsabilidade. Bom, pessoal, você de acordo com as declarações do deputado, o que é que você achou? Deixa aí nos comentários e não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o nosso canal. Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima notícia.